Muito bom. Como Platão vai nos explicar o mito, eu prefiro a alegoria da caverna, tá? Por que alegoria? Porque alegoria é falar de uma coisa por meio de outra coisa. Num desfile de carnaval, aqui no Rio de Janeiro, né, das escolas de samba, nós temos os carros alegóricos, como também tem em São Paulo, né, em outros lugares do Brasil. O carro alegórico é uma maneira de falar de uma coisa por meio de outra coisa. Nos anos 80, eu lembro que a minha escola de samba de coração fez um desfile em que ela citava o nosso grande antropólogo Darcy Ribeiro. E aí, ele que é o pensador, idealizador, né, do próprio CIEP, a escola representava no carro alegórico um CIEP, um Centro Integrado de Educação Pública, que se tentou implantar aqui no Rio de Janeiro. A princípio deu um tanto certo, mas depois nossas descontinuidades políticas não funcionou. Então, eu prefiro alegoria, tá? Alegoria é falar de uma coisa por meio de outra coisa. Muito bom. O que o Platão conta no livro 7 da sua República para a gente, tá? Imaginemos Glauco, porque Platão está discutindo, lá, dialogando com Glauco, tá? E ele fala o seguinte: imaginemos um grupo de homens que vive desde seu nascimento lá no fundo de uma caverna. Bom, eles estão ali e estão acorrentados, de modo que eles só conseguem olhar para frente. Mas o que eles veem à frente deles são as sombras. As sombras são simplesmente, né, a imagem das coisas. Eles não veem propriamente as coisas, mas a imagem das coisas, tá legal? Isso aí é o que a gente viu lá, que é a eicasia. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores? É a eicasia. Eles só veem as sombras. Do que eles veem? Há um muro que separa esses homens que estão acorrentados, que não conseguem nem virar a cara, né, o rosto, e olhar para trás, há um muro. E por trás desse muro, como vocês veem na imagem, há um grupo de homens que andam, que caminham por ali. Esses homens carregam várias sortes de objetos. Carregam estatuetas de madeira, ou de algum tipo de metal, tá? Ou mesmo de pedra, vários objetos, vários artefatos. Alguns deles conversam, outros não conversam. Mas o que eles escutam? Agora voltamos aos homens lá do fundo da caverna. O que eles escutam é o que os outros falam, o que ecoa para eles. O que eles veem não são nem sequer os objetos, eles só veem as sombras dos objetos, que refletem-se por uma fogueira, uma grande fogueira, que faz com que esse reflexo consiga chegar até eles no fundo da caverna. Bom, como esses homens, desde a sua mais tenra infância, só veem as sombras das coisas, eles passam a acreditar que as sombras são as coisas. Isso aí é a mais pura, é o mais puro eu acho que o Platão tanto rejeita. Platão não gosta de eu acho que. Vocês não podem, vocês não devem, né, num texto, numa redação do Enem, né, começar teu texto, evitem, por favor, usar essas expressões, tá bom? Ah, eu acho que. Tá? Platão não gosta nem um pouco do eu acho que. É opinião pela opinião. É ver a sombra das coisas. Olha como é que isso é atual. É ver a sombra das coisas e achar que as sombras são as próprias coisas. Eu não tenho um estudo sistemático, eu não investiguei, eu não fiz ciência. Eu acho que aquilo que eu acho é. Tá bom? Então, numa época que a gente discute tanto, né, as informações, as mídias e as fake news, então é muito importante que a gente possa investigar. Antes de eu repassar alguma coisa que eu recebi, por exemplo, no WhatsApp ou num outro recurso tecnológico para alguém, é bom você investigar. Tá? Vamos seguir aqui. Suponhamos, diz Platão, que um desses homens foi, de certo modo, obrigado a ser desacorrentado. E desacorrentado, ele vai fazer o exercício hercúleo de Hércules, que eram trabalhos difíceis de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules. Ele tem que sair do fundo da caverna. Ele passa esse muro e começa a ver aqueles homens que carregavam aqueles objetos.
que ele antes via a sombra dos objetos, não os próprios objetos. Ele agora vai passar esse muro e, vendo os objetos, ele passa por uma segunda etapa do conhecimento, tá bom? Ele agora chegou a pistes. Ele agora está vendo os objetos materiais. Reparem, ele antes via as sombras, agora ele vê os objetos materiais. Isso aqui tem a ver com um processo de formação, da educação dos indivíduos. Passando por ali, ele vai passar por aquela fogueira, então ele está vendo agora qual é a origem daquela sombra que ele via. Reparem que é um processo duro, é penoso. Platão vai mostrar isso para a gente, tá? Ficar no fundo da caverna aqui, na ignorância, é confortável. Ser ignorante, não entender de política, não entender de arte, não entender de ciência, tá? É confortável, porque, de certo modo, você não sofre. Aprender tem a ver com sofrimento. Para que vocês façam, por exemplo, uma boa prova no Enem, para que vocês façam um bom concurso, seja ele qual for, tem que haver também o quê? Esforço. E sair da caverna exige de vocês esforço. Eu acho isso sensacional, de todos nós, tá bom? Estudar no trabalho, estudar cansa, tá bom? Fadiga, gasta-se energia, tá? Eu vou abrir mão do meu tempo de coisas mais confortáveis, da ignorância da caverna, para fazer aquilo que vai me levar ao conhecimento, tá bom? Vai me levar à episteme, para Platão. Bem, esse homem vai passar por esse processo e ele vai conseguir, aos poucos, dificilmente, ele vai sair da caverna. E aí ele vai chegar ao mundo, que a gente vai chamar agora de o mundo inteligível. Para o homem fazer esse processo aqui, é importante para Platão que ele conheça também a matemática, que ele conheça a dianoia, tá bom? Através, né, é o conhecimento já mediano, que deve ser o conhecimento dos guardiões, segundo Platão também, os que vão proteger a polis, que seriam os soldados. Bem, os militares, de modo geral, digamos assim. E aí, mas esse homem vai completar o processo e vai chegar a ver as coisas. Ele agora vai poder vislumbrar um céu estrelado à noite. Temos que admirar a natureza, tá bom? Compreendendo bem a natureza, eu também compreendo melhor o ser humano. Está em Platão. Kant vai trabalhar com isso, a gente vai ver mais adiante. Compreendendo agora, vendo o céu estrelado, contemplando a lua, vendo o reflexo da lua agora numa lagoa. E quando chegar o dia, ele vai ver as próprias montanhas, vai ver as coisas mais belas. E ele vai poder agora contemplar o sol. O sol significa o bem, o belo, o verdadeiro. E esse homem que compreendeu, que sabe o que é o bem, sabe o que é o belo, sabe o que é o verdadeiro, ele tem uma missão, ele tem um dever. O dever dele agora é, por mais que ele não queira, voltar para a caverna. Voltar para a caverna e aí sim tirar de lá os seus companheiros, infortúnio da ignorância, da própria ignorância. Gente, o Platão explica isso, é uma alegoria, é uma maneira de falar, né? De uma coisa por meio de outra coisa. Esse homem que foi até lá fora, que compreendeu bem, simplesmente é Sócrates, o mestre de Platão. Eu me arrepio de falar essas coisas com vocês. E agora, Platão, né, vai dizer o seguinte, o mestre, o filósofo, que deve ser o governante da polis, só existe um jeito para Platão da gente resolver os problemas políticos de uma sociedade, resolver o drama de uma sociedade. Eu tenho que ter no governo um rei filósofo. Ou então, fazer do governante um filósofo. Ele tem que amar o conhecimento, ele tem que se encantar com o conhecimento. E esse homem, mesmo que para ele seja pesaroso, uma vez que você contemplou bem, tá? Na Bíblia, nós temos uma passagem que lembra isso. Platão é muito caro para a tradição do cristianismo. A Igreja Católica bebeu demais no pensamento de Platão. Tá? Há uma passagem bíblica dos Evangelhos, que vocês sabem disso, que Jesus, né, com 3 dos seus apóstolos, vai para o monte, né, e lá eles contemplam lá o bem, né, contemplam o bem, o belo, o verdadeiro. E os apóstolos dizem, vão ficar aqui. Jesus, não, senhor, temos que voltar lá para baixo para tirar os homens daquela ignorância. Temos que fazer o bem, tá bom? É fazer o bem
do cristianismo. Platão vai dizer, né? Esse rei filósofo deve voltar para o fundo da caverna para poder fazer o exercício de tirar os seus concidadãos da ignorância. Muito bem. O resto da história vocês já sabem, né? Sócrates desceu, voltou para o fundo da caverna para tentar tirar os seus companheiros da polis que estavam na ignorância. O que aconteceu com ele? Sócrates não foi bem entendido e foi executado. Foi morto com cicuta, envenenado, tá bom? A própria cidade não reconheceu o rei filósofo que poderia ajudá-los a sair da caverna da ignorância. Muito bom. Olha só. Via de regra, os historiadores, né, da filosofia, os filósofos, nós preferimos usar essa imagem aqui, tá? Ela é mais completa do que a outra, porque a saída da caverna, porque dá trabalho estudar, ela é bem estreita, tá bom? Ela dá mais trabalho para o homem. Essa imagem aqui é melhor do que essa. Essa aqui é que tem até no livro de vocês, via de regra. A imagem abaixo é mais completa, para poder entender como esse homem vai sair da ignorância, vai contemplar o bem, o belo, o verdadeiro, que é representado simbolicamente pelo próprio sol, que é a origem da vida, e depois ele tem que voltar para poder, né, levar o conhecimento, e em Platão esse conhecimento de fato, né, salva o homem para os seus pares. Quem assistiu o filme Dois Papas, né, muito interessante. Há uma cena na qual o Papa Francisco está ali, né, junto com outros, né, inclusive também o Papa Bento XVI, né, Ratzinger. Eles estão ali numa cena do filme que eles estão ali naquelas disputas, né, do conclave. O conclave é quando, né, os nossos cardeais se juntam para poder escolher eleger um Papa. E num dado momento, o Papa Francisco diz assim, né, não era Papa Francisco, era né, Bergoglio, era o cardeal Bergoglio. Ele fala o seguinte: eu não estou aqui para ser Papa, eu não tenho essa pretensão. E aí, um dos colegas, né, o outro cardeal, fala o seguinte: isso é uma virtude do líder. Platão diz isso. O líder, ele pode não querer governar, mas ele tem que governar, ele tem que voltar. Isso aqui a gente pode ver na alegoria da caverna de Platão. O rei filósofo, ele pode não querer governar, mas ele tem que voltar para o fundo da caverna para tirar o povo da ignorância. Meus amores, tá bom? Se inscrevam no canal do professor, acompanhem, tem muito material lá para vocês. Um beijo e um abraço a todos. Nós nos encontramos outras vezes por aqui, tá bom? Tchau, tchau. Que Deus abençoe cada um de vocês.